Esse foi o post do George R. R. Martin no seu blog um mês antes da estreia de House of the Dragon. Na primeira temporada, a gente teve uma aprovação bem positiva do público. Muita gente falou que a qualidade foi quase tão boa quanto as primeiras temporadas de Game of Thrones. Já a segunda temporada acabou decepcionando muita gente. Foi uma temporada, no geral, muito lenta, começou a ficar repetitiva e parecia que nunca chegava no ponto que precisava chegar. E quando ela terminou, ficou parecendo que estava faltando alguma coisa. Mas então, o que será que deu errado? Eu vou comentar também da primeira temporada, porque depois que eu li o livro, depois que eu revi as 2 temporadas e refleti bastante a respeito, eu cheguei à conclusão de que os problemas que a gente viu agora na segunda temporada, eles já tinham sido plantados lá desde o começo. Só que a gente não tinha percebido porque a gente teve um saldo positivo na primeira temporada. Então eu vou analisar o que deu errado nessa temporada. Eles acrescentaram muitas coisas desnecessárias e que não deram muito certo e geraram mais contradições na história do que já tinha na primeira. E enfraqueceram os personagens, descaracterizou o universo também. Porque a gente está falando do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E uma característica muito forte que chamou a atenção dos fãs desde quando Game of Thrones estreou era que a série não tem vilões e mocinhos muito bem definidos, né? Os personagens são mais cinzentos e as pessoas não são perfeitas, apesar de existirem pessoas que são mais pro bem e outras pessoas que são mais pro mal. Esse mundo é muito grande, muito complexo. A gente não tem um protagonista exatamente, né? Porque existem vários personagens e em cada ponto da história a gente vai ter um foco maior em alguém. Pessoas que eram muito importantes acabam morrendo também, porque ninguém tá a salvo, né? E as coisas não são fáceis de se conseguir. Nós temos consequências muito reais, muito iguais ao mundo real nessa série. E é isso que torna essa história tão interessante. Então, quando os roteiristas, os showrunners da série ou das séries não seguem esse formato, a coisa desanda um pouco. Eles começam a gerar vários efeitos borboletas, porque aí o final que deveria acontecer não está casando com a versão que a história assumiu. Muitos personagens foram cortados, outros mudaram completamente a personalidade. Então, quando o roteiro acaba se distanciando demais do livro, começa a ficar incoerente e perde a qualidade. Para quem não sabe, o livro Fogo e Sangue, ele é diferente da maioria dos livros que são adaptados para a televisão e para o cinema, porque ele não é um romance, ele é escrito como um livro histórico que existe dentro desse universo. Então, falta detalhes. Ele só conta aquilo que todo mundo conhecia, não fala sobre as coisas que aconteciam no privado dos personagens. Por conta disso, os roteiristas da série têm mais liberdade criativa, inclusive o roteiro pede que você acrescente coisas para poder preencher essas lacunas. Alguns fatos da história acabam sendo controversos, porque tem várias fontes e uma fonte afirma que uma coisa aconteceu, outra fonte afirma que outra coisa aconteceu, mas isso é só em alguns momentos da história, então os roteiristas acabam tendo que escolher qual a versão que eles vão seguir. Só que a gente tá vendo que na série, às vezes, eles não escolhem nenhuma das versões, eles fazem uma nova versão. Pra você ter uma ideia, somente 1,5 capítulo do Fogo e Sangue que foi adaptado pra segunda temporada. Então eu acredito que 8 episódios era o suficiente para eles colocarem tudo que era necessário se eles não tivessem acrescentado muita coisa. Aí eles iam concluir o capítulo O Dragão Vermelho e o Dragão Dourado e não ia ter essa sensação de que estava incompleto. Sem mais delongas, vamos para nossa análise. Basicamente vai ser uma comparação do livro e da série, só que eu não vou somente enumerar as diferenças, eu vou também comentar o porquê que teria sido melhor se tivesse seguido aquilo que estava no livro original, o porquê que essas mudanças podem gerar problemas para as próximas temporadas e as contradições que essas mudanças geraram. Se você pegar só o roteiro da série, ela já tem contradições em si mesma. Porque em alguns momentos eles queriam seguir a história do livro e em alguns momentos eles queriam fazer um novo caminho. Então, por isso que gerou essas contradições. Por mais que eu tenha feito essa introdução da história como um todo, nesse vídeo eu vou falar apenas da personagem da Rhaenyra, porque tem muita coisa pra se falar dessa personagem, e se eu fosse falar de todos os personagens nesse vídeo, iria ficar um vídeo muito longo. Então eu prefiro que essa seja a parte 1, e nos próximos vídeos a gente vai dividindo conforme a necessidade. Talvez no próximo vídeo eu fale dos outros personagens que são dos pretos, e aí depois eu faça um vídeo sobre os verdes, mas se for necessário, talvez eu faça mais uma divisão e não sejam só 3 vídeos. Vamos ver como é que vai ficar.
Esse vídeo vai ter spoilers da primeira e da segunda temporada de House of the Dragon e até alguns spoilers de Game of Thrones. Então, se você não assistiu essas séries, talvez seja melhor você ir lá assistir primeiro, antes de assistir esse vídeo. Eu não vou ficar explicando nos mínimos detalhes, eu vou só falar sobre os tópicos que são importantes para esse vídeo. Mas apesar de eu mencionar coisas do livro, não vai ter spoilers das próximas temporadas. Eu não vou comentar quais são os acontecimentos futuros, então você só precisa ter assistido às séries, mas não precisa necessariamente ter lido os livros. A Rhaenyra do livro tem uma personalidade bem diferente da Rhaenyra da série. Nesse início da história, que conta a infância e a adolescência dela, a Rhaenyra me passa muito uma vibe de princesa da Disney, sabe? Porque ela é descrita como muito bonita, inteligente, ousada, e ela era amada por todo mundo, especialmente pelo pai dela. E ela recebeu o título de O Deleite do Reino. E esse é um aspecto dela que não é muito enfatizado na série, só que é uma coisa que vai ser importante no livro lá pra frente, quando eles já estiverem no período da Dança dos Dragões, porque muitas pessoas escolhem se aliar a Rhaenyra justamente por essa lembrança que eles têm da juventude dela. Por conta disso, muita gente escolhe ficar do lado dela e não do Aegon. No livro, ela é escolhida para herdar o trono do pai dela, porque depois que a mãe dela morreu e o irmão dela também, quem deveria ser o herdeiro oficial seria o tio dela, o Daemon. Mas o pai dela não queria de jeito nenhum que o Daemon fosse sucessor deles, ainda mais depois que ele zombou da morte do sobrinho recém-nascido. Então o Viserys ele não tinha outra escolha a não ser a Rhaenyra, por isso que ele escolheu ela. Já na série, o Viserys escolhe ela porque ele viu um potencial nela, porque ele acreditava que ela tinha a mentalidade correta para governar. Isso não foi uma motivação para o Viserys do livro, porque a Rhaenyra só era uma menina de 9 anos, na época que ela foi oficializada herdeira. Logo depois disso, o Viserys tem que casar de novo e a Rhaenyra ganha uma madrasta, que é a Alicent. E a Alicent tinha 18 anos na época que ela casou com o Viserys, então ela tinha o dobro da idade da Rhaenyra. As duas não eram amigas no livro antes da Alicent se tornar a madrasta dela, mas elas ficaram amigas por um breve período de tempo, porque elas logo começam a disputar quem seria a primeira dama do reino, especialmente quando a Rhaenyra se torna adolescente. O que esse cenário te lembra? Uma princesa de 14 anos que é amada por todo o povo e uma rainha jovem, sua madrasta. Uma história muito semelhante à Branca de Neve, principalmente. Só que geralmente nos contos de fada, a rainha é má e tem inveja da beleza e da pureza da princesa. Mas como isso é um livro do George R. R. Martin, que sempre vai complicar mais as coisas, a princesa não é essa pessoa inocente. Então a competição era pelos dois lados. E o principal motivo para essa rivalidade era porque a Alicent queria que o filho dela fosse legitimado herdeiro, enquanto a Rhaenyra queria continuar permanecendo a herdeira legítima. Mesmo depois que o Viserys já tem 3 filhos homens, ele mesmo assim continua insistindo que a Rhaenyra é a herdeira dele. E o motivo para isso diverge da série do livro. Na série, o Viserys ele quer cumprir o legado do Aegon Conquistador, que teve uma visão sobre o futuro de que o reino ia enfrentar a escuridão, o inverno, que é a longa noite que a gente sabe que vai acontecer só no período lá do Game of Thrones. E ele acredita que a Rhaenyra é a pessoa certa para unificar o reino para enfrentar esse inimigo que vai aparecer posteriormente. Só que no Fogo e Sangue essa profecia não é mencionada e herdar o trono significa simplesmente ser o rei ou ser a rainha e não necessariamente a pessoa certa para manter o reino unido. Então por que o Viserys continua insistindo que a Rhaenyra seria sua sucessora e não o Aegon? Porque ele era uma pessoa que não gostava de conflitos, ele não gostava de desagradar ninguém, especialmente a filha favorita dele, e ele vivia sempre fazendo as vontades dela. Então, quando os lords começam a questionar ele se ele tinha mudado de ideia, ele fala que não, que estava decidido. Então, ele simplesmente não queria mais se preocupar com essa questão e era mais fácil manter as coisas do jeito que elas estavam. Da forma como a série está sendo construída, a narrativa fica muito mais enviesada pro lado da Rhaenyra,
Porque como nos dias de hoje a gente vive numa democracia em que a gente escolhe a pessoa que a gente considera melhor para governar, a pessoa mais justa, e não a pessoa que tem o direito de nascença, então a gente tende a ficar do lado dela, porque ela é essa pessoa que transmite essa imagem que ela vai ser uma melhor rainha do que o irmão dela. Ela é sempre tratada como heroína e ainda por cima tem uma profecia que mostra que ela está predestinada a sentar no trono. Até o último episódio a gente não tinha certeza disso, mas lá no episódio 8 da segunda temporada a gente viu literalmente que isso ia acontecer no futuro. Então, o tempo todo, a série tá dizendo pra gente pra quem a gente tem que torcer, quem é o lado certo da história. Até mesmo a Alicent, no final da última temporada, ela escolhe ficar do lado da Rhaenyra em vez dos próprios filhos dela. Já a narrativa do livro, pelo menos pra mim, não me pareceu enviesada, ela pareceu simplesmente descritiva, falando os eventos que aconteceram e não tentando tornar os personagens mais bonzinhos, descrevendo eles como pessoas normais que agiriam daquela maneira na situação em que elas estavam. No livro, a gente não sabe se a Rhaenyra vai ser uma boa rainha ou não. Não tem nada que é contado sobre ela que indica isso. A única coisa que a gente sabe com certeza é que ela tem ambição pelo trono. Nós não temos nenhum motivo específico para achar que ela tem um caráter melhor do que o Aegon. Para usar a Game of Thrones como comparação, lá eles conseguiram equilibrar um pouco mais a visão do público, tanto que existiam pessoas que preferiam os Lannisters, tinham pessoas que preferiam os Stark, outras preferiam a Daenerys. Então, o público era mais equilibrado em quem a gente torcia, e justamente porque todos os lados tinham personagens interessantes, que a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia quem que ia conseguir sentar no trono de ferro no final das contas. E por mais que quem não leu o livro e só assistiu a série também não saiba ainda quem é que vai vencer no final das contas, as pessoas estão esperando que seja a Rhaenyra, pelo menos 90% das pessoas. E eu não entendo por que a série insiste tanto em enfatizar a amizade da Rhaenyra e da Alicent, que era uma coisa que funcionou lá pro começo da história. Achei até uma mudança interessante, fazer as duas serem amigas, antes mesmo da Alicent se casar com o rei, mas que depois que eu ouvi o salto temporal, não fazia mais sentido essa amizade entre elas. E parece que hoje em dia é proibido você retratar duas mulheres que são inimigas. No próprio Game of Thrones, a gente tinha a rivalidade entre a Cersei e a Marjorie, e eu acredito que a rivalidade da Rhaenyra e da Alicent é bem parecida. Mas por que modificar a personagem da Rhaenyra na série é um problema? Na verdade, são vários problemas. O primeiro deles é porque se a Rhaenyra é uma pessoa completamente altruísta, do jeito em que ela é mostrada na série, então ela não vai poder tomar as atitudes que ela toma no futuro da Dança dos Dragões. Porque são duas personagens muito diferentes, então não vai fazer sentido para a Rhaenyra da série fazer as mesmas coisas que a Rhaenyra do livro faz. Então, provavelmente eles vão ter que modificar os acontecimentos ou então eles vão ter que mudar a personagem da Rhaenyra. Para vocês terem uma ideia da dimensão da diferença dessas duas versões dela, eu vou citar algumas coisas que ela faz no livro. Depois que a Alicent fundou o Partido dos Verdes, a Rhaenyra também fundou o Partido dos Pretos. Inclusive, esses nomes foram dados justamente no dia em que as duas estavam na festa de abertura de um torneio, e a Rhaenyra usou um vestido vermelho e preto, enquanto a Alicent usou um vestido verde. Na série, só a Alicent usa o vestido verde, e parece que somente ela tem alguma coisa contra a Rhaenyra, enquanto a Rhaenyra fica tentando fazer as pazes com ela até uns 15 anos depois. Quando a Rhaenyra escolhe o Criston Cole para ser o protetor pessoal dela, não era porque era uma escolha inteligente, porque ele era a única opção que tinha experiência real com batalha. Era simplesmente porque ela tinha uma crush nele. E o motivo para ficar postergando ela escolher alguém para casar não era porque ela achava que o casamento era uma prisão para as mulheres, porque ela estava insatisfeita com o papel feminino que ela era obrigada a cumprir, de gerar herdeiros e não poder ter essa suposta liberdade masculina. O motivo pelo qual ela adiou tanto o casamento é porque ela estava apaixonada pelo Criston Cole e ela não podia casar com ele porque ele era da guarda real. Mas o pai dela acabou obrigando ela a se casar com o primo dela, o Laenor Velaryon, e ela não queria esse casamento porque ela sabia que o Laenor não gostava de mulheres.
Mas ela acabou aceitando porque o Viserys ameaçou dar o trono pro Aegon se ela se recusasse a se casar. Então, como o trono era a coisa que ela mais queria, ela aceitou se casar com alguém que ela sabia que ela nunca ia ter um casamento feliz. A gente sabe que ela cometeu traição, porque ela teve filhos bastardos com outro homem que não era o marido dela, e esse já seria mais um motivo para ela não herdar o trono, além do fato dela ser mulher. E quando o Vaemond Velaryon, que na série é o irmão do Corlys, ele reclama falando que ele deveria ser o herdeiro de Driftmark e não o Lucerys, que era um dos filhos bastardos da Rhaenyra. Quando ele acusou o filho dela de ser bastardo, na série é o Daemon que mata ele por conta própria, sendo que no livro é a Rhaenyra que manda matar ele. Então ela não só cometeu traição, como também mandou matar uma pessoa que acusou ela de cometer o crime que ela tinha cometido de fato. E quando ela recebeu a notícia de que o pai dela tinha morrido e que o Aegon já tinha sido coroado no lugar dela, ela estava em trabalho de parto. Só que esse parto era muito complicado, tanto que ele durou 3 dias. Então ela ficou completamente enfurecida por conta desse parto complicado e ela começou a amaldiçoar todo mundo. Começou a falar que ela não iria só matar a Alicent e os irmãos dela, como ia torturar eles. Ela chegou a amaldiçoar até a própria filha dela que estava nascendo, e a filha dela nasceu morta e deformada. Mas aí depois que ela se acalmou e eles tiveram a primeira reunião lá do Conselho Preto, ela decidiu que ela não iria matar os meios-irmãos dela, porque ela tinha medo de ser amaldiçoada igual o Maegor o Cruel, porque ele ficou conhecido como Kingslayer, assassino de parentes, porque dizia-se que a pessoa que assassinava parentes tinha a pior das maldições. E ela falou que também os irmãos dela eram inocentes e tinha sido a Alicent e o Otto que tinham influenciado eles para se voltar contra ela, o que não deixava de ser verdade. Só que quando o Aegon enviou o mestre Owain lá para Dragonstone para poder propor um acordo de rendição para ela perguntou para ele: mas quem foi que meu pai escolheu para ser a sucessora dele? Aí o mestre falou: foi você. Só que aí o mestre começou a dar um discurso falando que, apesar do rei ter escolhido ela, o rei legítimo deveria ser o Aegon e tudo mais. Então ela ficou com muita raiva disso e mandou que os guardas dela quebrassem as correntes do mestre, forçou ele se ajoelhar e falou para ele: diga ao meu meio-irmão que eu terei o meu trono ou terei a sua cabeça. Então, a partir desse momento, não existia mais nenhuma chance de reconciliação e a guerra começou de fato. E nas próximas temporadas, as coisas vão ficar cada vez piores. Então eu não sei se eles vão ter coragem de fazer a Rhaenyra fazer as mesmas coisas que ela faz no livro. Talvez os roteiristas mudem mais coisas ainda e criem para poder fazer sentido com a personagem que eles estão construindo. Só que o problema é que eles já fizeram isso na segunda temporada. Eles já inventaram várias cenas para Rhaenyra, porque nessa parte da história, na segunda temporada, ela não tem uma participação tão grande. Só que na série ela continua tendo uma participação bem ativa. Então eles tiveram que inventar muitas histórias para ela, ou então dar atitudes que outros personagens têm para a Rhaenyra. E o resultado disso foi que nós tivemos muitas cenas chatas, muitos arcos que ficavam andando em círculos, e outros personagens ficaram enfraquecidos justamente para poder ela se sobressair. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, né? Porque o que aconteceu é que ela acabou se tornando uma das personagens menos interessantes da série. E não só pelos acontecimentos futuros, mas os próprios acontecimentos da segunda temporada também não fazem sentido com essa Rhaenyra. Porque a série já estabeleceu que a pessoa que merece governar é aquela que não quer governar, aquela que vê a coroa como um fardo e não um privilégio. Então, a Rhaenyra, assim como o pai dela, encarava o trono como um dever. Então ela não tem vontade de reinar. Ela só tá fazendo isso porque ela acredita que isso vai ser o melhor pro reino, porque ela é a pessoa que supostamente conseguiria unir o reino. Só que o Viserys, ele não teve uma visão do futuro para saber se era necessário ou não que a Rhaenyra fosse a rainha para que tudo acontecesse da forma como deveria acontecer e para eles conseguirem enfrentar os White Walkers lá no futuro. Ele só acreditava que ela seria a melhor pessoa, mas ele não tinha certeza disso. Então, se o objetivo da Rhaenyra era, acima de tudo, manter o reino unido e manter a paz, então não faria mais sentido que ela abdicasse do trono? E na série, quando o Aegon propõe um acordo, ela considera. Só que depois ela desiste sem nenhuma explicação.
E por que isso aconteceu? Porque ela não pode desistir. Simplesmente porque se ela desistir, a gente não vai ter história. Então, o único jeito de A Dança dos Dragões acontecer do jeito que aconteceu e de toda essa história fazer sentido é se a Rhaenyra fosse, como no livro, ambiciosa, vingativa e que se importasse mais com a sua família do que com o povo. Aí você poderia dizer, mas ela quer ser rainha só porque ela sabe que ela vai ser melhor do que o Aegon. Só que a gente sabe que não é bem o Aegon que está governando, que é o Otto e a Alicent e todo o Conselho Verde através dele, porque o Aegon não sabe de nada, não sabe o que ele está fazendo. E todo esse pessoal do Conselho Verde já tem bastante experiência governando. O reinado do Viserys foi considerado o mais próspero e o mais pacífico de todos. E quem era a mão do rei? O Otto. E a gente sabe que o Viserys ele praticamente só seguia tudo que o Otto aconselhava. A Alicent na série foi regente do Viserys, e em todo esse tempo a Rhaenyra estava em Dragonstone e tudo estava funcionando muito bem no reino. Então não era como se o Aegon fosse o rei e tudo estava perdido. Então ela causaria toda uma destruição de todos os 7 reinos somente para poder fazer a vontade do pai dela. E eu tô falando da Rhaenyra abdicar porque ela é a pessoa que não quer ser rainha, que não tem ambição. A gente sabe que o Aegon não vai abdicar. A gente sabe que o Otto não vai deixar isso acontecer. E agora que é o Aemond, muito menos. Sim, eu sei que a maneira que os verdes agiram foi errada. Coroaram o Aegon sem a Rhaenyra saber e sem ela concordar primeiro. Mas o ponto é que essa Rhaenyra não tem ambição pelo poder. E quem não tem ambição pelo poder, tendo uma outra pessoa para reinar no seu lugar, qual é a opção óbvia? A única forma de ela conseguir a paz, que é a coisa que ela mais quer, seria que ela fizesse esse sacrifício. Até porque a gente sabe que muita gente não ia concordar com ela sendo rainha. Então a única forma de ela conseguir conquistar todos os 7 reinos seria se fosse impondo a força. Porque alguns dos grandes senhores de Westeros não concordam que uma mulher herde o trono. E se você for parar pra pensar, essa seria a coisa mais justa dentro daquela sociedade, na visão daqueles lords, porque eles mesmos se tornaram senhores por serem homens. Eles tiveram irmãs mais velhas também que não herdaram. Então, quer dizer que agora eles vão perder o direito dele e eles vão deixar de serem senhores? Eu não tô falando se isso tá certo ou se isso tá errado. Eu estou falando que esse seria o mais lógico. Por que a Rhaenyra seria a exceção? Isso poderia gerar um caos em todo o reino, porque todas as leis deveriam ser mudadas. E a gente sabe que a Rhaenyra não vai fazer isso, porque senão ela vai perder o apoio dos aliados dela, que também estão debaixo dessa mesma lei. Ou seja, nenhuma outra mulher no trono que tem um irmão vai ser a herdeira no lugar dele. Então a Rhaenyra vai ser a única exceção. Ou seja, isso é um privilégio dela e é uma hipocrisia ela querer esse direito para ela, sendo que ela não vai poder dar esse direito para nenhuma outra mulher. Como eu falei, a gente está falando de um mundo que funciona como na nossa realidade, que as coisas não são fáceis de serem mudadas do dia para a noite. Por isso que o final de Game of Thrones foi tão ruim, porque eles colocaram uma solução completamente burra, que eu não vou entrar em detalhes agora. A gente sabe que pela realidade as coisas não são fáceis de serem mudadas. Não ia ser assim num estalar de dedos, numa canetada que as coisas iam mudar. Afinal, isso é uma monarquia, isso não é uma ditadura. Se o rei começa a descumprir a lei e fazer muita coisa que os senhores não concordam, ele vai perder apoio. É assim que funciona. Isso é mais justo do que ser uma ditadura. Por mais que você considere errado que as mulheres não possam ter o direito de serem herdeiras, o que eu também considero injusto, você não pode obrigar as pessoas a fazerem a sua vontade. Voltando, o Otto então era a pessoa que teria mais experiência para poder governar. E só aconteceu aquela rebelião do povo no governo do Aegon porque eles estavam passando fome. Só que isso só aconteceu por causa do bloqueio que a Rhaenyra fez. Ela causou a fome para poder o povo culpar o Aegon pelo que ela causou. O Otto, ele não é um estrategista de guerra, ele é um político. Então, ele não estava preparado para poder agir numa situação como essa. E assim, por mais que a gente goste da Rhaenyra e que ela pareça ser a pessoa que tem as melhores intenções, na série a gente viu que ela ficou completamente perdida, sem ação, na segunda temporada. Ela falava que não queria enviar os dragões, só que enquanto isso, os aliados dela estavam lá, sofrendo, morrendo, e sendo que ela sabia que isso ia acontecer, porque a Baela viu que o Criston Cole estava indo em direção aos castelos dos aliados dela, e mesmo assim, ela não fez nada para impedir eles de serem atacados. Ou seja, ela poderia ter enviado
um ou mais dragões bem antes para poder proteger o povo antes mesmo deles serem atacados. Isso eu tô falando com relação à circunstância da série, porque no livro não é assim que as coisas acontecem. No livro, a Rhaenyra ela fica muito abalada emocionalmente, e eu acredito que fisicamente também, porque ela passou por aquele parto complicado, a filha dela nasceu morta, e ela recebe a notícia de que o filho dela morreu. Ela fica muito abalada com isso. Isso não é uma das versões da história. Isso é mencionado no livro umas 4 vezes. Que a Rhaenyra estava tão depressiva que ela não conseguia pensar em nada, ela não conseguia participar das reuniões do conselho, ela ficou completamente ausente. Só que a série resolveu ir por um caminho diferente para poder a gente ter mais cenas com ela e ela não ficar sem aparecer vários episódios. Mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o estilo de escrita do George R. R. Martin para esse universo, tanto nas Crônicas de Gelo e Fogo quanto nesse livro Fogo e Sangue, é de que a história não tem nenhum protagonista. Inclusive, em Fogo e Sangue, a gente tem a história de 150 anos do reinado Targaryen. Então, é óbvio que em um momento uma pessoa vai ter o destaque, no outro momento não vai. E a série ficar forçando esse protagonismo da Rhaenyra, e isso aconteceu com várias pessoas na série, muitas pessoas que não tinham muito o que fazer na história, eles acrescentaram cenas, e eu acredito que esse não foi o melhor caminho, porque House of the Dragon tá previsto para ter 4 temporadas, e tem muita coisa ainda para acontecer. Para caber nessas 4 temporadas, uma possibilidade é que eles acabem cortando cenas ou acelere um pouco o ritmo e seja mais parecido com a primeira temporada. Apesar da segunda ter sido lenta demais, eu acho que a primeira foi rápida demais. Poderia ter tido, sei lá, uns 2 episódios a mais. Então a história se repete. Começa a se acrescentar várias cenas que distorcem o sentido real da história, geralmente com uma qualidade inferior, ao mesmo tempo que eles cortam muitas coisas importantes e que seriam bem legais da gente ver na série. Uma pena, né? Mas o pior de tudo é que qual é a consequência lógica? É porque assim, pensa na situação da Rhaenyra. Ela tinha todo motivo para poder ficar de luto. E o que aconteceu na série? A morte do filho dela praticamente não teve impacto nenhum, porque ela chorou pelo filho só no primeiro episódio e depois nos próximos episódios isso nem é mais mencionado. A morte dele foi colocada lá só para chocar, mas não teve impacto nenhum para a história, porque os roteiristas não querem que a história siga o rumo natural dela. Até porque ela ficou um tempão sem poder fazer nada. Ela só começou a colocar planos em prática só a partir do 5º episódio. E ela ficou sem fazer nada justamente porque no livro ela também não tá fazendo nada. Só que a justificativa de ela não estar fazendo nada no livro é muito mais plausível. Ela estava tão depressiva que ela não conseguia pensar em mais nada. Ela tinha um motivo muito humano para estar ausente do conselho. Isso não seria muito melhor do que ela estar participando do conselho? Parece que tudo voltou ao normal. Porque se ela nem menciona mais que o filho dela morreu, então quer dizer que ela já esqueceu, já superou, já seguiu em frente. Então qual é a desculpa para poder ela não estar fazendo nada? Nenhuma. Eu não sei vocês, mas eu acredito que o público se simpatizaria muito mais com ela, porque ela tinha um motivo para poder estar tão receosa, para não deixar os seus outros filhos irem lutar conforme eles queriam. Ela tinha um motivo para poder ela não ter ido lá em Rook's Rest e ter mandado a Rhaenys. Ela está sendo vulnerável emocionalmente. Não seria muito melhor do que ela só simplesmente estar sendo incompetente e não saber como planejar uma guerra? Claro que não era só culpa dela, mas o roteiro fez com que todos os lados atrasassem para poder ela não poder fazer nada, né? E ao invés desse arco da depressão da Rhaenyra, que é um tema que eles poderiam ter explorado, um tema interessante, que poderia fazer várias pessoas se identificarem, eles resolveram fazer ela tentar novamente uma reconciliação inútil, porque a gente sabia que não ia dar em nada, que só foi um filler pra gente ter ela contracenando com a Alicent de uma forma mais amigável de novo. O próprio conselho dela diz para ela responder o ataque dos verdes, mas ela, ao invés disso, perdeu tempo tentando esse acordo de paz que já tinha sido proposto antes e já tinha sido recusado antes das coisas se agravarem mais ainda. Será que ela não tinha percebido que ela não ia conseguir impedir a guerra de acontecer? O filho do Aegon tinha acabado de ser assassinado. Você acha que ele vai se render agora? Sério mesmo? E você acha que a Alicent vai conseguir fazer todo mundo mudar de ideia? Por mais que ela queira.
Outra atitude que ela teve também, que não foi muito inteligente, foi ela não ter entrado em contato com o Daemon logo por orgulho, porque ela não queria precisar depender dele, sendo que ela sabia que ela precisava daquele exército que ele estava recrutando, porque era o maior e numa parte central de Westeros, então ela sabia que como o exército do Vale e do Norte iam demorar mais tempo para chegar, então ela precisava daquele exército que estava ali mais próximo, praticamente do lado de King's Landing. Ela preferiu deixar o Daemon lá e nem saber o que ele estava fazendo, se ele ainda pretendia estar do lado dela ou não. E o mais irônico de tudo isso é que lembra que na primeira temporada, um tema muito frequente era que uma boa pessoa não necessariamente seria um bom rei, certo? A gente teve esse exemplo na pele do Viserys. A gente viu que ele era uma pessoa que não gostava de guerra, que queria que todo mundo ficasse bem, tudo na paz, mas isso de certa forma foi uma atitude covarde e não sábia. Então, você tinha ali dois extremos. O Viserys, que era pacífico demais, e o Daemon, que era agressivo demais. Por que ser pacífico demais não era uma boa coisa? Por exemplo, quando teve a guerra lá dos Stepstones, o Viserys não quis se envolver. Ele preferiu não defender o maior aliado dele, que era o Corlys Velaryon, só para poder manter a imagem de que o reino é pacífico, para poder a consciência dele ficar tranquila, para ele manter o legado de Jaehaerys. É como se você estivesse empurrando a sujeira para baixo do tapete. Você quer só aquela fachada de que tá tudo certo, ao invés de proteger o seu próprio povo. A mesma coisa aconteceu com essa hostilidade entre a família da Rhaenyra e a família da Alicent. Ele só ignorou, porque em alguns momentos você precisa tomar certas atitudes em momentos específicos para evitar os problemas futuros. Você não resolver a briga de agora vai fazer com que vire uma bola de neve e se torne cada vez pior no futuro. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não quis assumir que, visto toda aquela situação montada, era inevitável que tivesse uma guerra. Assim que ele morresse, a guerra seria inevitável. Ele chegou a cometer uma injustiça de mandar cortar a língua do Vaemond Velaryon, que era o irmão do Corlys. É porque, assim, na série só existe o Vaemond e aí o Daemon mata ele. Só que no livro tem outros parentes dos Velaryon que também reclamam. E aí, nesse caso, foi o próprio Viserys que falou para poder cortarem a língua deles. No próprio livro, o Viserys ele se corta no trono como um símbolo de que ele foi rejeitado pelo trono logo depois de ele ter cometido essa injustiça. Ou seja, concluímos que ser pacífico demais não é o que um governante deveria fazer, porque você deixar de fazer a coisa certa já é fazer a coisa errada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um equilíbrio. E a Rhaenyra mais nova, lá da Millie Alcock, ela parecia que estava sendo construída para ser esse ponto de equilíbrio entre os dois irmãos, entre o Viserys e o Daemon. Só que a Rhaenyra, depois que trocaram as atrizes e se tornou a Rhaenyra mais velha, ela começou a agir exatamente como o pai dela. Ou seja, basicamente, a série tá nem percebendo que ela tá mostrando pra gente que a Rhaenyra não tá sendo uma boa rainha. Porque ela tá agindo exatamente da mesma maneira que o pai dela agiu, o que causou vários problemas. Tanto que a Rhaenyra da série discute com o Daemon justamente por quê? Porque o Daemon e o Viserys discutiam bastante, e a partir do momento em que ela começou a soar exatamente como o pai dela, aí ela começou a ter conflito com o Daemon, coisa que não acontece no livro. No livro eles não têm conflitos, porque ela não age dessa maneira. Eles concordam com a forma como eles têm que agir e agem de acordo com os planos que eles fizeram juntos. Mas por que os fãs ficaram insatisfeitos com essas mudanças só na segunda temporada? Por que as mudanças lá na primeira temporada não decepcionaram? Porque os eventos que aconteceram no último episódio lá da primeira temporada deram a deixa perfeita para que na segunda a história seguisse mais fiel ao livro. Ou seja, a partir daquele momento a Rhaenyra podia ter mudado e ter se tornado aquela Rhaenyra mais ruthless que ela é no livro. Então, o que foi mais decepcionante é porque a série deu essa esperança de que a gente ia ter isso. E depois, na segunda temporada, eles fizeram o extremo oposto do que a gente achou que ia acontecer. Porque a Dança dos Dragões tem uma progressão muito certinha no livro, sabe? Quando a Rhaenyra
recusa a oferta do Aegon de paz e fala que ou ela vai ter o trono ou vai ter a cabeça dele, repito mais uma vez, naquele momento era a chance para fazer uma reconciliação. A partir do momento em que ela rejeita aquilo, a dança começa. Tá literalmente escrito no livro assim: todos os esforços para a reconciliação tendo falhado, a dança dos dragões agora começava de fato. Está escrito dessa maneira. Tanto que foi depois disso que ela enviou o Lucerys e o Jaehaerys e o Daemon para poder ir buscar os exércitos. Ou seja, quem vai ir lá tentar fazer alianças para formar exércitos é porque essa pessoa já está pretendendo fazer uma guerra. Aí a contradição, por que você vai mandar alguém para buscar aliado para formar exército se você ainda tem esperança de que essa guerra não aconteça? O Otto também enviou cartas para todos os reinos para buscar alianças para o Aegon, depois que a Rhaenyra se recusou a aceitar o acordo. Então, se o seu inimigo já deixou bem claro que ele não vai dobrar o joelho, só existe uma alternativa. Porque no Reino dos Tronos, ou você ganha ou você perde. Não tem meio termo. E outro ponto também que a série fica tocando que não faz muito sentido, e que inclusive isso aconteceu lá em Game of Thrones, quando a Daenerys queria conquistar King's Land, o conselho dela ficava falando: você não pode ir porque você vai se arriscar, porque você é a rainha, você tem que se proteger e também você vai acabar destruindo a cidade inteira, vai queimar tudo e depois você vai reinar sobre um reino de cinzas. Isso que Game of Thrones na última temporada ficou repetindo várias e várias vezes, e agora os mesmos argumentos estão sendo usados em House of the Dragon, não só para Rhaenyra, mas até mesmo para o Aegon. Ou seja, até o Aegon, quando ele fala que quer ir pegar o dragão e lutar, o pessoal não deixa, falando que ele não pode morrer, porque ele é o rei e não sei o quê. E na série a gente sabe que ele é um idiota, então, de fato, ele ia acabar se colocando em perigo, mas esse é o Aegon da série, no livro ele não é assim. Então, sinceramente, eu não entendo por que eles insistem em falar que o rei ou a rainha, que eles não podem participar da guerra, eles têm que ficar lá escondidos, protegidos, eles não podem fazer nada. Se, por exemplo, vamos supor se a Rhaenyra realmente morresse, as pessoas morrem um dia, seja por qual motivo, ela teria um herdeiro e a vida que segue. Não é o fim do mundo se ela morrer. A mesma coisa do Aegon. Se ele morrer também, ele tem um filho dele, ele tem um herdeiro, vai ter alguém para substituir. Então, não é como se a qualquer custo você tivesse que proteger o rei ou a rainha. Se é necessário eles irem para a guerra porque vai fazer diferença, porque isso vai ser bom pro lado deles. Então, qual é a coisa mais inteligente? É você ir, você se arriscar. Se você ficar só enclausurado, preso dentro de um castelo, você vai acabar perdendo a guerra e vai acabar sendo morto de qualquer jeito, porque o inimigo daqui a pouco tá chegando no teu castelo e já era. O Aegon Conquistador e as irmãs dele foram lá, pegaram os dragões deles e assim eles conquistaram Westeros. Eles próprios, montados nos dragões deles, conquistaram. Outra coisa que não faz sentido é ficar repetindo que você não pode atacar com um dragão, porque senão você vai destruir a cidade inteira, então o que adianta? Depois você não vai ter nem mais povo para poder governar. Porque para você conquistar um castelo, você não precisa matar as pessoas inocentes. Porque as pessoas comuns, elas não vivem no castelo, elas vivem nas vilas ao redor. Então, você manda um exército e esse exército precisa derrotar o exército do inimigo, que vai ser a resistência militar que você vai encontrar ao redor do castelo, certo? Ou então, se você tem um dragão, você pode ir com o seu dragão, ameaçar queimar tudo, se o pessoal não se render. Você não precisa nem queimar, de fato, você só precisa ameaçar. Ou seja, enviar um dragão não é uma escolha que faria a Rhaenyra parecer mais malvada porque ela resolveu enviar os dragões e ela não está preocupada com a segurança do povo porque os dragões são uma arma de destruição em massa. Não é bem assim, cara. O motivo dela não ter querido enviar os dragões, inclusive o que o Daemon concorda lá no livro, é porque de fato não era uma vantagem que eles tinham com os dragões. Eles só teriam vantagem ao enviar os dragões para a guerra se eles tivessem mais dragões do que os verdes. E eles até tinham mais em número. No começo da guerra eles tinham o Caraxes, o Tyrexes, a Mundenser, o Vermax, o Arrax, a Meleys, a Syrax e o Stormcloud. 6 dragões ao todo. Só que 2 morreram logo. O Arrax, que morreu junto com o Lucerys, e a Meleys, que morreu com a Rhaenys na batalha do dragão dourado com o dragão vermelho. Então restaram 4 dragões. Só que 2 deles eram muito pequenos e não davam para ser montados. E ainda mais que
que eles eram os dragões dos filhos da Rhaenyra, e ela não queria de jeito nenhum arriscar a vida deles. Isso muda um pouco a nuance da coisa, ou seja, você não tá enviando os dragões, é porque você sabe que o lado inimigo tem basicamente a mesma força nesse quesito. Os verdes tinham 4 dragões: a Veiga, do Aemond, a Dreamfire, da Rhaelena, a Tessarion, do Daeron, e o Sunfire, que a gente sabe o que aconteceu com ele, não conta, -1. Então, 3 dragões pro lado do Aegon, só que um deles é a Veiga, que vale por 2. Tá bem equilibrado. Se todo mundo fosse lutar ao mesmo tempo, era capaz de morrer todo mundo. Ia dar empate. Então, não é uma vantagem. É melhor você só usar quando for necessário. Ela tem um motivo inteligente no livro pra poder não fazer isso, sabe? E ela tomou essa decisão de que não valeria a pena antes do filho dela ser assassinado. Depois que o Lucerys foi lá comido pelo dragão, aí que ela entra naquele luto profundo. E ela não tem uma reação nesse momento, mas a gente sabe que ela vai ter uma reação depois. Mas só que eu não vou falar por que ela vai sair desse luto e aí ela vai resolver tomar uma atitude. Então, toda essa precaução que ela tá tendo aqui agora, ela não vai ter mais no futuro. Assim como o Aegon, a gente viu, mataram o filho dele, uma criança, e por conta disso ele perdeu a cabeça. Ele queria meter os pés pelas mãos, queria já se vingar de qualquer forma. Você não vai deixar as pessoas que mataram seu filho ficarem no poder e saírem impunes. Da maneira que essas mortes acontecem na série, parece que elas estão lá só para cumprir tabela, mas sem o impacto e a consequência necessária. Então é isso que acontece. Para isso que serve a morte dessas crianças, desses herdeiros, para poder fazer com que a guerra atinja um segundo estágio, para que os ânimos fiquem mais exaltados e as pessoas não pensem mais de uma forma tão racional. O que é uma coisa muito humana. Então, se você coloca os seus personagens como perfeitos, que eles conseguem abstrair qualquer ataque pessoal a eles, você não tá retratando pessoas da forma como elas realmente agiriam naquele momento, sabe? Quem é, assim, completamente em sangue de barata? Quanto mais os Targaryen. Ainda tá descaracterizando os personagens da casa Targaryen, que nem eu falei. A Rhaenyra mais nova, da Millie Alcock, ela tinha aquele sangue quente dos Targaryen. Já a Rhaenyra mais velha, não tem mais. Agora ela deixou completamente de se comportar como uma Targaryen. Inclusive, as próprias atrizes não combinaram entre si como elas deveriam interpretar para poder parecer que elas estavam interpretando a mesma pessoa. Se você comparar tanto a Rhaenyra quanto a Alicent, adolescentes, com as adultas, elas não parecem a mesma pessoa. Então, eu acho que ela não ter sido muito afetada pelo fato de ter perdido um filho fez com que a personagem ficasse irrealista e fria até. Como se ela estivesse se fazendo de forte para o bem de todos. Como se ela precisasse abrir mão do lado feminino dela para poder ser uma boa rainha. Isso, inclusive, é discutido várias vezes durante a temporada. E aí você tá distorcendo o contexto da história para poder caber nessa narrativa. Toda uma história dos próprios aliados da Rhaenyra não respeitarem ela por ela se comportar de uma maneira cautelosa, como se isso fosse uma fraqueza dela, por ser um lado frágil e feminino dela. Então a série trouxe esse aspecto que não é um aspecto que existe no livro, sendo que aí você tá perdendo a oportunidade de mostrar que uma mulher pode querer ser mãe, pode sofrer pelos seus filhos, igual a Catelyn Stark, e ainda assim ser rainha, sabe? Focar nesse aspecto da personagem não iria enfraquecê-la de forma nenhuma. O showrunner da série, o Ryan Condal, falou literalmente que a Rhaenyra queria ter nascido homem. Só você vê lá nas entrevistas que tem depois de todos os episódios. Então, uma personagem feminina forte agora ela só pode querer fazer as coisas que são tipicamente masculinas. Qual o sentido disso? Os aliados dela, que já tinham resolvido ficar do lado dela, não desrespeitaram ela por ser mulher. Por que você está colocando isso na história? Esses homens já tinham escolhido ficar do lado delas e já respeitavam ela. A mesma coisa acontece com a Rhaenyra. Por que as mulheres elas só podem ser líderes, só podem ser essas personagens badass agora? Elas não podem ter outras aspirações de vida. Então, eu acredito que hoje em dia as pessoas têm reclamado muito sobre as produções de Hollywood estarem fazendo isso, principalmente porque se tornou uma coisa repetitiva. Porque parece que você tem que seguir alguns itens e não pode ser diferente. Você cria um estereótipo e deixa de fazer uma personagem que você poderia acreditar que é uma pessoa que é real. Como é que as pessoas vão se identificar com
com personagens que não parecem com a vida delas. Em vez de você fazer uma série que aborde um aspecto novo da realidade, alguma coisa que ninguém está falando, você continua se mantendo no mesmo clichê de todos os filmes e séries que estão sendo feitos hoje em dia, sendo que clichê é justamente o que o George R. R. Martin não é. As personagens que ele constrói lá no Game of Thrones, né? Aqui no Fogo e Sangue, como eu falei, a gente não tem os pontos de vista, então a gente não aprofunda tanto na psicologia dos personagens por conta disso, mas você vê lá nas Crônicas de Gelo e Fogo que tem muitas personagens femininas com pontos de vista. Se eu não me engano, metade dos personagens são mulheres. E todas elas são muito reais e são personagens fortes, sem deixar de ser femininas. E eu acredito que é justamente por conta disso que esse universo tem tantos fãs mulheres. Justamente porque existem muitas personagens femininas boas, justamente porque elas não são perfeitas. O George R. R. Martin falou numa entrevista, mulheres são pessoas, ou seja, você fazer uma mulher sem defeito não é você fazer uma pessoa, porque todo mundo tem defeito. Então é isso, gente. Acabei até me alongando mais do que eu gostaria. Acabei falando coisas até que eu não tinha planejado falar inicialmente. Mas eu acho que foram reflexões interessantes. E eu tenho que parar por aqui, porque, como prometido, eu disse que eu ia parar na análise da Rhaenyra. Mas ainda tem muitas coisas para se falar, a gente tem que falar dos outros personagens. Então, o que vocês acharam disso tudo? Vocês concordam comigo? Discordam? Eu espero ter trazido novos argumentos, novas reflexões. Se você assistiu até o final e gostou desse vídeo, você pode dar um like aí para demonstrar que você gostou. E até o próximo vídeo.